Olá, eu sou Luiz Gustavo Bueno, sou médico ginecologista, trabalho com uroginecologia há mais de 10 anos e hoje eu estou aqui na Esgorge. A gente vai falar com a doutora Júlia Parada. Tudo bem, Júlia? Tudo bem. Vou pedir para a Júlia se apresentar, falar para a gente aí os seus predicados todos. Obrigada pelo convite. Sou Júlia Parada, sou fisioterapeuta pélvica e osteopata. Fui colaboradora do ambulatório de fisioterapia pélvica do Hospital Universitário Gafreguinle por aproximadamente 10 anos. Hoje em dia acabou o ambulatório, então a gente saiu. E sou supervisora da prática clínica em osteopatia voltada para as queixas pélvicas da Escola de Osteopatia de Madrid. Excelente, hein? É muito predicado. Bom, então a gente foi chamado aqui para a gente bater um papo, conversar um pouco sobre fisioterapia pélvica na saúde da mulher, né? Então, vai ser, acho que impossível no tempo que a gente tem abranger tudo, mas eu acho que dá para a gente começar aí. Talvez, não vou falar no mais importante porque seria leviano, mas de repente a gente pode falar no mais falado, no mais popular, que é em relação à uroginecologia, tá? Quais são as abordagens que você recebe na tua prática clínica? O principal aí, chegou uma paciente da uroginecologia, o que chega para você? Tá, são dois ambientes diferentes, né? No meu consultório, o que chega mais ultimamente é dor pélvica. Né, seja uma dor pélvica idiopática, como uma dispareunia primária, ou uma síndrome da bexiga dolorosa, como uma dor pélvica secundária, como a endometriose, né, causada pela endometriose. Então, o que a gente faz nesses casos, dependendo do perfil do paciente, é olhar ele como um todo, né, e ver o que está em disfunção nesse paciente. Então, muito se fala do assoalho pélvico, né? Então, se você tem uma alteração funcional do assoalho pélvico, um assoalho pélvico hipertônico, uma hipertonia não neurológica, um espasmo, né? Hiperatividade, pode ter pontos de tensão, ponto gatilho. Em alguma paciente específica, de alguma patologia que você veja com mais frequência, tendo essa característica? Então, tanto na dor pélvica, isso é muito comum. Né, muito comum, mesmo que a dor seja na região hipogástrica, a paciente normalmente apresenta pontos de tensão no assoalho pélvico. Então, esses pontos de tensão, quando você ativa, né, quando você faz a avaliação, você palpa o ponto doloroso e você fica durante um tempo, essa dor ela pode irradiar para outro local. Né, uma dor referida. E essa dor referida, ela pode ser na região pélvica, na fossa ilíaca. Que piora também com posição, né? Um vício de posição. Assim, o nosso corpo é feito para poder ficar em várias posições. A pergunta é, por que essa paciente está apresentando desconforto nessa dada posição? Então, eu acredito que a postura não seja o problema, e sim por que aquela musculatura está apresentando esse ponto de tensão. Que normalmente é um ponto de tensão causado por uma alteração na vascularização daquele local. Não, eu digo de postura porque, como você falou, a gente coloca lá o dedo ali em determinado ponto e fica apertando ali e aquela dor acaba tendo uma irradiação. Às vezes, na própria posição antálgica, ela vai adquirir uma posição para tentar aliviar aquela dor. E essa posição, às vezes, é aquele... Ela está, né, fazendo a função do seu dedo, né? Aquele aperto e ela acaba irradiando, ou seja, uma dor que era no comecinho, num pontinho ali, ele já começa a abrir mais pelo simples posicionamento da paciente. Por que eu estou te falando isso tudo? Porque isso deve fazer parte do tratamento que vocês fazem. Faz sim. E assim, a gente fala de músculo do assoalho pélvico e trabalhar em cima da musculatura, né? Fazer uma liberação do assoalho pélvico com técnicas manuais, mas a gente não pensa o porquê. Então, por que esse assoalho está dessa forma? Então, como é que está a inervação que chega do assoalho? Será que existe algum ponto de bloqueio do nervo pudendo até chegar nos músculos do assoalho pélvico? Será que esse assoalho pélvico está sofrendo uma sobrecarga pressórica do abdômen, da pelve? Né? Então, assim, se a paciente ela tem um aumento de pressão abdominal, uma ptose abdominal,
uma diástase, um sobrepeso, ou então até uma questão metabólica, onde você não tem o movimento adequado do músculo diafragma, você já favorece uma estase vascular. E essa estase favorece a sobrecarga do assoalho pélvico, que também funciona como um suporte das vísceras. Você vê como é que é importante tudo que você está falando, né? Você está falando de alterações inflamatórias neurológicas, alterações de posição, né? Posicionamento do corpo como um todo, alterações respiratórias, é uma coisa que poucas pessoas pensam nisso, e só quem estuda mesmo dor pélvica vai acabar relacionando essa questão do processo de respiração e tudo. E aí é o seguinte, eu queria que você me dissesse, frente a uma paciente dessa, chegou com dor pélvica e tal, nada muito definido, tá bom? Porque eu acredito que alguns médicos, enquanto ele está tentando definir a origem da dor, que às vezes não é a coisa mais fácil do mundo, mas enquanto ele está nesse processo de identificação, de causa e tal, planejamento terapêutico, mas aí ele lançou a mão primariamente da fisioterapia pélvica. Como é que você costuma abordar essa paciente? Quais são as técnicas que você consegue utilizar nessa paciente para tentar devolver um pouquinho da qualidade de vida dela? Tá. Primeiro eu preciso saber qual é a queixa principal da paciente e qual é o objetivo funcional dela, né? Assim, ela tem a dor pélvica. O que ela deixa de fazer por causa dessa dor? E aí, dentro desse cenário, eu vou trabalhar um plano de tratamento para ela. Enfim, e dentro da fisioterapia, diminuir os pontos de tensão da pelve, trabalhar... Como é que você vai fazer isso? Com técnicas manuais intracavitárias, tá? Com técnicas manuais intracavitárias também eu posso avaliar a funcionalidade do assoalho pélvico, se é um músculo que contrai de forma eficaz, se ele relaxa de forma eficaz, se tem resistência, se não tem resistência. Porque dentro da dor pélvica é muito comum a gente ver uma musculatura que não relaxa, né? E aí a reabilitação é um pouquinho mais difícil daquela musculatura que é fraca. É isso que chamam de técnica de relaxamento. Também, literalmente. Também, a gente tem técnicas manuais de relaxamento, né? Com terapia manual mesmo, com massagem perineal, técnicas de estiramento e relaxamento dessa musculatura, e exercícios que focam o relaxamento. Você fazer a paciente entender o que é a contração do assoalho, o que é o relaxamento, mostrar para essa paciente a falha do relaxamento, e aí quando você tem um biofeedback, isso fica mais fácil, porque o paciente consegue ver ali a falha dele, de não conseguir relaxar, a falha dela, né, de não conseguir relaxar a musculatura, e aí passa esses exercícios para casa dentro da condição daquela paciente, com foco no relaxamento. Então, reabilitação com exercícios. Elas conseguem fazer... Massagem perineal. Elas conseguem fazer isso bem? As próprias pacientes? Sim. Você vê algum tipo de não restrição, mas de dificuldade da própria paciente? Eu acho que não só da paciente com queixas de dor pélvica, mas pacientes, no geral, têm dificuldade de levar a tarefa de casa, né? De fazer ela acha que vai pro consultório, vai resolver o problema e vai embora. Uma pílula igual restaurante, né? Vai lá, almoça e vai embora. Exatamente. Só que isso daí faz parte do tratamento também, educação em dor. Então, a paciente ela tem que entender o que está acontecendo com ela e ela tem que entender que se ela fizer o exercício comigo naquele intervalo de 1 hora ali, 45 minutos, 1 hora, dependendo da paciente, até um pouquinho mais, 1h30, e ela não fizer mais os exercícios durante o período que ela está sem tratamento, se ela não fizer atividade de casa, provavelmente ela não vai evoluir. Né? Muito se você relaxou, não necessariamente ele vai continuar relaxado. E isso tem muita relação também com a consciência corporal que a paciente tem e com o tempo de dor que ela tem. Porque se é uma paciente que já tem uma dor crônica, que já tem outras alterações envolvidas, como alteração de sono, sedentarismo, aumento de peso, ela tem uma tendência maior a fazer uma sensibilização central e aí o prognóstico não é dos melhores, né? Assim, em termos de tempo de tratamento. Você costuma usar também algum outro artifício, fora porque o que você está falando
que é biofeedback, que é, né, é uma coisa mais condicional, né? A massagem né, são os pontos ali, deve ser um ponto de gatilho, né? Mas você costuma usar algum outro artifício, um aparelho, alguma coisa? Mas existe o TENS, né, que é Tá uma corrente. Esse tá na boca da Matilde, tá novo. É uma corrente analgésica. Não tem ainda muita evidência para que a gente possa levar assim como recomendação. Você fala só para mim o que é o TENS. O TENS é uma corrente elétrica que trabalha para diminuir a dor do paciente. É uma corrente analgésica, tá? Então, ela trabalha na nocicepção local, tá? Então, é como se ela estivesse mascarando aquela dor naquela região, tá? Mas é isso, não tem ainda validade científica, então não é um artifício que eu uso como a base do meu tratamento, mas dependendo da paciente, eu uso, tá? Tem algum caso específico que você fala assim, poxa, essa paciente, de repente, ela pode responder melhor? Uma paciente que está muito aguda, um quadro de dor muito intenso, que talvez eu não consiga abordar aquela região local. Que até é contraindicação, né? Se ela está com muita dor e você encostar, está com muito mais dor ainda, eu acho que é até uma contraindicação de você fazer uma cinesioterapia. Sim, a gente trabalha de forma periférica. Mas se essa paciente ela precisa ter um alívio rápido naquele espaço curto de tempo, porque é uma corrente analgésica que ela tem também um tempo, né? Ela trabalha na dor momentaneamente, depois aquilo volta. Então, não é um tratamento para causa, né? É um tratamento, é um enxugar de gelo, sabe? Entendi. O TENS. Vamos lá, então beleza. E fora o TENS, mais alguma coisa? Na minha prática clínica, eu não trabalho, tá? Para dor pélvica, eu não trabalho com outro tipo de eletroterapia. Justamente porque não tem evidência de nada, né? O que tem de evidência hoje em dia é a terapia manual, reabilitação dos músculos do assoalho pélvico e exercício. Então, é basicamente com o que eu trabalho no meu consultório. Certo. Tá. Em relação à dor, no pós-operatório você costuma receber alguma paciente com endometriose, tá? Foi lá, fez uma cirurgia extensa de endometriose, melhorou bastante a dor. Eu não sei se você costuma receber pacientes de pós-operatório, mesmo praticamente assintomáticas ou oligossintomáticas, mas que tenham encaminhado para a fisioterapia, para controle, para uma avaliação e um possível... como se faz em uma doença de coluna, né? Uma cirurgia de coluna, uma cirurgia de ombro, ou seja, de osso articular, né? Então, é isso. É você fazer a avaliação da função. Mas encaminham? Dos músculos. Eu recebo. Mais raro, né? Eu recebo mais indicação de colegas da fisioterapia e da osteopatia do que eu, né? Isso é a minha realidade. Do que de médicos de paciente pós-cirúrgico. Eu recebo mais para tentar trabalhar a dor e evitar a necessidade de cirurgia. Mas quando elas chegam no pós-cirúrgico, normalmente é porque ficou uma hiperatividade vesical pós-cirúrgica, ou ficou ainda uma sensação de dor quando a bexiga está cheia, ou alguma constipação, uma dispareunia de profundidade, por exemplo, que a gente consegue melhorar bastante com a terapia, tá? Com a fisioterapia. Até no pré, né, essa dispareunia profunda, às vezes a gente trabalhando a tensão do assoalho pélvico, a gente consegue melhorar bastante, né? Porque é uma coisa super comum da paciente com endometriose. Eu acho o seguinte, eu também faço bastante endometriose e eu vejo muito, mas muito, as pessoas falando em tratamento multidisciplinar. Só que eu não vejo muita gente encaminhando para a fisioterapeuta no pós-operatório a paciente que foi tratada de endometriose cirurgicamente.
E a gente sabe que a gente tem ali, invariavelmente, independente da qualidade do cirurgião que fez a cirurgia, a gente tem fibrose. E é exatamente isso que você está falando. Tecido fibrótico, tecido que inflamou. Ele estava inflamado, muito inflamado, a gente conseguiu tirar bastante tecido doente, mas ele continua inflamado, aquela região, e ela tem que ser tratada. E o pós-operatório é aquele ponto de punção da laparoscopia que fica ali, ela fica falando para você, poxa, mas está doendo esse ladinho esquerdo aqui? Ele está doendo exatamente em cima exatamente em cima da onde você deu o ponto, que é onde a gente colocou o trocar. E eu acho que é super importante. É porque eu acho que, sim, depende muito do profissional, né? E eu acho que é um foco na queixa do paciente. A paciente, antes da cirurgia, ela tinha um ciclo com dores muito fortes, uma dor que rajava para a perna, uma dor pélvica muito forte. O foco muda. E aí fez a cirurgia, aquilo melhorou 50%, acabou. Tchau e benção. Entendeu? Então, o que eu acho que não deveria ser assim. Porque é isso que você está falando. Você tem uma zona que sofreu um dano tecidual e precisa de um equilíbrio. Né? Então, essa paciente, nesse momento, ela não pode ter nada. Mas pode ser que, no futuro, ela evolua para uma hiperatividade, uma perda de urina por músculos hiperativos, né? Porque a perda de urina, os esforços, não necessariamente está relacionado a um músculo que não sabe contrair ou um músculo que não é forte. Pode estar relacionado a um músculo que não sabe relaxar, que as fibras perdem a capacidade funcional por não relaxarem. Elas já estão cansadas. Então, isso pode acontecer. Né? Então, a paciente também não sabe, não tem conhecimento disso, e aquele sintoma que ficou ali remanescente, ela acha que está ótimo em comparação àquilo que ela tinha. Mas, assim, depois, esses pontos de tensão, trabalhar mobilidade cicatricial, diminuir a tensão em cima da cicatriz, porque se você mantém uma região sob tensão, você estimula ainda mais o processo de fibrose. Né? Se você tiver uma região de cicatriz que está um tecido edemaciado, um tecido rígido, aquilo estimula o processo de fibrose. Você vai ter a cicatriz, ela vai estar ali para sempre. Mas quanto mais saudável ela Mas tiver, você consegue melhor. afrouxar ela. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E com certeza aquele encurvado vai ficar um pouco mais ereto, com certeza absoluta. A gente não trabalha na mobilidade do tecido, na aderência em si. Né? A gente não trabalha em cima da aderência. A gente trabalha na diminuição da carga em cima da aderência. Então, a gente tira a sobrecarga daquela região. Porque o tecido que aderiu, ele vai ficar ali, não tem jeito. Só que você tem que tirar a sobrecarga. E, normalmente, essa sobrecarga ela é uma sobrecarga vascular, né? Regiões de estase vascular, ou então de tensão miofacial. Então, a gente trabalha muito bem. Tá, deixa eu te perguntar outra coisa. Não, porque é o seguinte, eu acho que é um recado bom para a gente dar aqui. Cirurgião, quando a paciente chegar no pós-operatório para você, isso é verdade, tá? E perguntar, eu posso fazer drenagem? Em vez de você falar para fazer drenagem, a minha opinião, manda ela para fisioterapia. Eu acho que é melhor. Depois você faz a sua drenagem. Porque eu acho até que vocês ajudam nessa parte de drenagem. Ajudam muito, muito mais do que você só fazer a drenagem. Quando eu falo drenagem, não é a drenagem na fisioterapeuta, tá? Não é essa drenagem, não é essa drenagem que as pacientes estão falando. Não é. Por que você fala isso? Porque eu já perguntei. Mas que drenagem você está falando? Drenagem linfática aonde? Não, na clínica da fulana. Então não sei o que, onde ela faz o laser para mim. Eu falei, não vai não. Assim, a drenagem, ela é um tipo de massagem que entra dentro da fisioterapia também. Existem outros profissionais que trabalham com drenagem, mas a gente, enquanto fisioterapeuta, a gente tem o conhecimento da drenagem, né? A gente tem essa parte na formação. E, assim, qual é a melhor forma de você estimular a drenagem? Através de um bombeamento muscular. E pensando em abdômen e pelve, se você tem um abdômen que está com estase vascular, você tem uma pelve que não tem um retorno favorável, você concorda? Congesta.
né? Então, assim, qual é o músculo principal para ajudar essa drenagem? O diafragma. Olha lá. Aí. E quando a gente fala de diafragma, a gente não fala só do músculo, né, do ventre muscular, e sim aonde estão as fixações do diafragma, nas costelas, nas 6 últimas costelas, nas lombares, como é que está essa amplitude de movimento do gradil costal dessa paciente para favorecer esse retorno vascular. Fora isso, como é que está a mobilidade do abdômen, né? Então, não é só assoalho pélvico. A fisioterapia pélvica não trata só o assoalho pélvico. Ela trata o paciente como um todo. Então, a gente tem um foco de conhecimento, de estudo nas funções pélvicas, mas a fisioterapia ela é abrangente. Ela tem que pensar num corpo como um todo. Então, assim, quando você fala de drenagem, eu falo assim, sim, vai fazer drenagem, mas não a drenagem linfática, assim, de parar para fazer uma drenagem linfática no corpo inteiro. Mas você tem que pensar na drenagem da pelve. Eu acho que a drenagem que elas falam é com aparelhinho, negocinho, enfim. Até porque mas não é isso. A drenagem linfática, ela é uma drenagem superficial. Porque o tecido linfático, os vasos linfáticos, eles são muito superficiais. Se você bota muita pressão, você comprime eles. Então, é tudo muito detalhe, Você trabalha com ultrassom para dor? Não. Não? Não trabalho com ultrassom para dor. Você acha que você tem alguma opinião sobre? Eu sempre fui uma fisioterapeuta que trabalhou muito com terapia manual. Né? Eu nunca entrei muito para a parte de eletroterapia, né? Mas isso é uma questão minha. Então, a parte de eletro eu uso para situações específicas que existem comprovações científicas do efeito, né, do tratamento. Vamos supor uma corrente elétrica do tibial, o TENS, né, para o tibial, para o nervo tibial, para tratar hiperatividade do detrusor. Isso daí está muito bem comprovado cientificamente. Então, isso é uma coisa que eu uso no meu consultório, claro. Mas o ultrassom para dor pélvica... Não, porque tem bastante gente que usa, né? Sim, tem. A gente sabe que tem. Joguei pro teu lado. Mas não tem comprovação. Eu ia te perguntar a gente ia pro teu público, né? O público do público. Mas antes, eu queria ver, se você pudesse dar uma pincelada aqui para mim em relação à bexiga hiperativa. Que é uma questão muito interessante junto com a fisioterapia. Né? O tratamento de eleição, a primeira linha de tratamento de eleição em qualquer lugar da literatura é o tratamento comportamental. E aí a gente inclui tanto a parte de dieta, né? Comportamento alimentar, como também do comportamento em relação ao aprendizado, treinamento muscular. Eu queria que, se você puder, dar uma pincelada boa nisso daí. Tá, primeiro a gente tem que entender como é que se comporta a bexiga da paciente, né? O hábito miccional da paciente. Então, a gente pede um diário miccional. E aí, no diário miccional, a gente vai ver o comportamento da bexiga, quais são os intervalos que ela vai ao banheiro e a quantidade de urina que ela elimina durante esses intervalos e também tudo que ela ingere de líquido. E não só água, suco, sopa, tudo que for líquido que ela ingere, e a gente faz uma avaliação de como está o comportamento vesical dessa paciente. E aí, de acordo com esse diário miccional, a gente vai dando algumas dicas, né? Então, vamos supor, ela tem um intervalo de 45 minutos, 1 hora de uma ida ao banheiro ou outra, de meia hora. A gente trabalha com uma tentativa de contração dos músculos do assoalho pélvico para esperar um pouquinho mais. E aí, essa contração, ela dá um estímulo de retardo da contração do detrusor, né? Junto a isso, a gente tem a eletro, né? A eletroestimulação do nervo tibial, que ela pode ser parasacral ou pode ser aqui retromaliolar. É a mesma que a gente coloca o aparelhinho. Sim. Você disse são os mesmos lugares, né? Exatamente. E, fora isso, a gente também faz uma avaliação dos músculos do assoalho pélvico, porque a hipertonia não neurológica, né, a hiperatividade dos músculos do assoalho pélvico pode favorecer essa hiperatividade, porque o músculo do assoalho pélvico ele tem uma conexão
com a bexiga, né? Com as vísceras pélvicas de uma forma geral, ali através do arco tendíneo, da face endopélvica. Então, essa tensão dos músculos do assoalho pélvico pode acabar alterando esses receptores sensitivos da bexiga. Isso que dá muito no pós-operatório. Sim. Muito. Muito, muito. Então, a gente trabalha com isso. Dessa forma, a hiperatividade. Pós e no pré. No pós e no pré. Mas, assim, no pós, além disso, você ainda tem a lesão cirúrgica, né? Não, de fato, a cicatriz, mas o entorno, porque a gente não mexe em cima da cicatriz. Isso daí é muito importante dizer, a gente não mexe em cima da cicatriz. A gente mexe na periferia para diminuir a sobrecarga sobre a cicatriz. Qual o tempo que você acha ideal para eu encaminhar para você a paciente do pós-operatório? Eu falaria imediato. Não para fazer um trabalho local imediatamente. Tirei os pontos, manda. Sim. Tá. Porque aí a gente pode trabalhar diminuindo o edema local pós-cirúrgico, através de técnicas de drenagem, técnicas até de tape, do tape elástico, para ajudar o retorno veno-linfático e melhorar a recuperação da paciente. E aí, depois que ela tira a sonda e tudo mais, a gente pode fazer a avaliação funcional. Tá. E já orientar, porque talvez não sejam tratamentos semanais, mas a gente orienta de acordo com a função daquela região. Tá? Então, seria recomendações não posturais, assim, mas recomendações do que fazer para estimular a drenagem, do que fazer para evitar tensão naquela região, o que fazer para ajudar no controle da dor, se tiver dor, não necessariamente ficar tomando remédio, entendeu? Coisas que a gente pode fazer. Bom, a gente falou como bastante, a fisioterapia. A gente falou bastante de dor. Aí eu queria que você desse uma sintetizada. Eu sei que é difícil, mas só para a gente não deixar de falar de prolapso genital e de incontinência urinária. Uma coisa assim, preste atenção. Rápida. Assim, poxa, isso aqui é fundamental. Reabilitação dos músculos do assoalho pélvico. Pré ou pós? Pré e pós. Perfeito. Pré e pós, tá? Porque se você tem um músculo que está disfuncional pré, primeiro que você não pode avaliar o pós e saber se ela já tinha essa disfunção antes ou não, e isso afeta no prognóstico. E porque é bom ela já fazer, já se familiarizar com o que é a contração e relaxamento do assoalho pélvico antes e ver como é que vai ficar depois também. E deixar um ambiente ótimo pro cirurgião, né? Do mesmo jeito tensão, melhor. Do mesmo jeito que a gente faz estrogênio local para poder melhorar o nosso per-operatório e o nosso pós-operatório, a gente tem que fazer isso mesmo, exatamente, dar uma melhorada no campo para a gente fazer um bom trabalho. E isso é uma coisa que é muito importante. Reabilitação do assoalho pélvico, exercícios dos músculos do assoalho pélvico não é só contrai e relaxa, né? É a reabilitação. O que esse músculo precisa? Precisa de força, precisa de resistência, precisa relaxar, precisa de propriocepção, porque às vezes a paciente nem sabe contrair. Então, são coisas importantes em termos de autoconhecimento no pré-cirúrgico para ajudar no pós. Excelente. Infelizmente já estão aqui mostrando a plaquinha pra gente. E olha que tem papo para ir para 2 horas, 3 horas, 4 horas, 2 dias, 3 dias. Mas tem mesmo. E o papo é gostoso. Porque o assunto é bacana. A gente podia fazer mais Não isso, foi? né? Segundo a Bianca, a gente em 2024 tem mais. Esse ano tá acabando, mas em 2024 a gente vai ter mais. Eu queria te agradecer, né? Agradecer primeiro a Sgorge por ter me chamado para participar aqui desse podcast com você. Queria agradecer você também por ter aceitado, tá? E foi muito bom, foi um prazer enorme aqui bater esse papinho com você. Que bom, eu que agradeço e estou por aqui, qualquer dúvida, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Obrigado.